Meu convite para você hoje é: para de correr de um lado para o outro. Para de tentar arrumar mais coisas para fazer num tempo onde Deus te deu descanso e tempo para que você desfrute da presença. Jó sabia que pela soberania de Deus, tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele viver, ele viveria. E por causa disso, o coração dele estava em temor. Por causa disso, o coração dele se posicionava diante de Deus em temor. Eu creio que nos falta nesse tempo, nessa estação, a consciência da soberania de Deus. Muitas pessoas questionando o que tem acontecido ao redor do mundo, muitas pessoas questionando a bondade de Deus por causa das situações, sem compreender, no temor do Senhor, a soberania dele. Mas nós precisamos saber, nós não estamos aqui falando de enviar alguém como o povo fez. A Bíblia diz que o povo teve medo de Deus e disse: Moisés, sobe no meu lugar. E essa é a grande coisa. Essa é a grande questão. Na hora do temor, que você precisa ter, o temor é bom, o temor é para quem quer ter intimidade, mas a partir disso você precisa tomar uma decisão. Você vai ter temor do Senhor e vai se submeter à sua soberania, vai se submeter à sua vontade, vai se submeter a caminhar com Ele no padrão dele, ou você vai dizer: vai outra pessoa no meu lugar, eu não quero a intimidade. A intimidade começa no temor, mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa caminhar a um nível onde nós vamos conhecer a aliança, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E eu creio que o Senhor está nos chamando não apenas para a intimidade, mas uma intimidade em aliança. Uma intimidade em aliança. Ele quer fazer uma aliança com você, Ele quer fazer uma aliança com as nações da terra, o Senhor Jesus quer se casar com a sua noiva, Ele quer aliança. Para isso, nós precisamos voltar ao temor do Senhor. O temor do Senhor é princípio de sabedoria. A intimidade do Senhor é só para quem teme. E sobre isso, falando a respeito de temor e falando de aliança, eu me lembro de duas coisas. A primeira delas, a Bíblia diz que Abraão já tinha ali ganhado Isaac, o Senhor já tinha presenteado seu amigo, pai da fé, com a promessa, tinha presenteado ele com o cumprimento da promessa. Agora, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse para ele: toma teu filho, teu único filho, oferece ele para mim como sacrifício. A Bíblia diz que eles sobem, você conhece a história. Então a Escritura diz que Isaac estava sobre o altar e Abraão veio para oferecê-lo ao Senhor como sacrifício, quando por detrás de Abraão soou a voz do Senhor, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, você sabemos de quem ele está falando aí, veio por detrás de Abraão e disse: Abraão, chamou pelo nome dele. A partir daí, isso sempre foi algo que chamou a atenção no meu coração. Nós não vemos tantos relatos a respeito de Isaac, a não ser o seu casamento e o desentulhar dos poços, né? Você conhece a Escritura, eu creio. Se você não conhece, fica o meu convite, porque você que teme o Senhor precisa conhecer a Escritura, precisa apaixonar-se pela Escritura. Mas a Bíblia diz que quando Isaac se refere a Deus, ele diz: Isaac, o Senhor é o temor de Isaac. Eu acredito que naquele dia, no dia em que Isaac estava deitado sobre o altar e Abraão de frente dele, prestes a oferecê-lo como sacrifício, e o anjo do Senhor veio por detrás, só existia uma maneira de Isaac contemplar o anjo do Senhor: é se ele estivesse oferecido como sacrifício. Eu acredito que Isaac viu algo que Abraão não viu. O anjo veio por detrás dele, mas Abraão estava frente a frente com Isaac, prestes a oferecê-lo como sacrifício. E quando nós nos oferecemos como sacrifício ao Senhor, quando nós estamos dispostos a nos submetermos à vontade do Pai, Abraão é uma figura do Pai, Isaac é uma figura de Cristo. Quando nós estamos dispostos a nos submetermos à vontade do Pai, conforme Jesus disse, o Filho só faz o que vê o Pai fazer. O Filho está submetido à vontade do Pai. Quando nós nos submetemos a isso, nós vamos contemplar
uma face de Deus, nós vamos contemplar um vislumbre do céu que nós ainda não conhecemos. E a partir daí, Isaac diz, o temor de Isaac. O Senhor é o temor de Isaac. Tem algo nele que eu contemplei, tem algo nele que eu vi, que fez encher o meu coração de temor. Nesse tempo e nessa estação, eu creio que muitos adoradores têm vivido, como em João capítulo 4, quando o Senhor Jesus fala com a samaritana, ele diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Tem muita gente, tem muitas pessoas com um desejo, com uma fome, porém adorando a quem não conhece. E é necessário que nosso coração seja cheio de temor. A partir daí, do nosso relacionamento com Deus, à medida que você conhece o Senhor, você desenvolve relacionamento com Ele, você enche, vai enchendo o teu coração de temor, vai sabendo, vai descobrindo coisas a respeito dele, o seu coração vai enchendo de temor, ele vai te dando conhecer intimidade, o Espírito vai te levando a um lugar mais profundo, sem o véu no teu rosto, sendo transformado de glória em glória, de vitória em vitória, à medida de Cristo, ele vai te dando aliança. E eu creio que o Senhor quer nos fazer conhecer a aliança. Mais do que nunca, esse é um tempo onde o Espírito está clamando Maranata, e é como está escrito em Cantares capítulo 8, nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, o que faremos quando ela for pedida em casamento? Esse é um tempo onde está sendo anunciado a imaturidade da igreja e o clamor do Espírito Santo vem sendo gerado, e é tempo de nós permitirmos que esse clamor do Espírito também seja gerado no nosso coração, também seja gerado na igreja de Cristo, e para isso, para que a igreja do Senhor Jesus seja encontrada madura no dia em que ela for pedida em casamento, no dia de aliança com Ele, é necessário que nós enchamos o nosso coração de temor do Senhor. E a partir daí, eu quero discorrer com você em poucos minutos a respeito dessa aliança, entendendo que nós precisamos do temor do Senhor, entendendo que é para isso e é assim que a intimidade do Senhor é sendo desenvolvida e que nós precisamos de conhecer a aliança. Eu quero falar com você sobre o que aconteceu com Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, a Bíblia diz, já estava mais para o fim do reinado de Davi, e a Bíblia diz que o Senhor deu para ele descanso de todos os seus inimigos. Isso soa familiar para você? Num período onde todo mundo estava correndo, cheio de distrações, num período onde as nações estavam aí de um lado para o outro, num período onde a nação brasileira estava afundada em grandes eventos, em muitos afazeres, era uma coisa atrás da outra, eram muitos escândalos, corrupção, tudo isso que você conhece. O Senhor nos deu descanso dos nossos inimigos, não como nós estávamos esperando. Não como nós estávamos esperando, repito, não como nós estávamos esperando. O Senhor nos pôs todos dentro de casa, sem as grandes distrações, sem os grandes afazeres, sem as muitas coisas a serem executadas. E agora, Ele nos dando descanso, nesse momento, é como o que aconteceu com Davi. Nesse período, e eu quero te falar sobre isso, muitas pessoas me perguntaram, Tamires, como profeta, o que o Senhor está dizendo? O que essa pandemia veio de onde? Essa pandemia, ela aconteceu por quê? Deus está nisso? Por que que Deus não permitiria essa pandemia? Permitiria? Deus faria isso acontecer? E a palavra que o Senhor me deu a respeito disso está lá em Abacuque capítulo 3 e diz, à sua frente vai a pestilência, atrás dele a mortandade. Então as pessoas me perguntam, o Senhor está no meio da pestilência, da peste? Não. O Senhor está no meio da morte? E eu te digo também, não. Mas o Senhor está no meio disso tudo. No meio de grandes mortes, no meio de mortes em grandes quantidades, no meio entre a peste e a morte está o Senhor. É essa oportunidade que o Senhor deu para as nações da terra de encontrá-lo, no meio da peste, no meio da morte. E a partir disso, não como nós esperávamos, o Senhor nos deu descanso, pois todo mundo dentro de suas casas, como aconteceu no período da libertação do povo do Egito, ele pôs todo mundo dentro de suas casas para que eles compartilhassem
o cordeiro. Então, o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das portas e eles puderam compartilhar do cordeiro. Falando a respeito disso, então, entendendo que o Senhor nos deu descanso dos nossos inimigos, como deu para Davi em 2 Samuel capítulo 7, a Bíblia diz que nesse período Davi teve uma grande ideia. E ele diz, agora o Senhor me deu descanso, né? O Senhor me deu descanso de todos os inimigos. Então o rei disse ao profeta Natã, eu vou construir uma casa para Deus. E esse é uma grande armadilha que talvez você e eu podemos ceder nesse período. Num período de descanso, queremos fazer mais trabalho. A Bíblia diz que Natã diz para Davi, vai e faz tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite o Senhor fala com Natã e diz, volta lá e fala para Davi que eu não quero que ele construa uma casa para mim. E isso é uma coisa que você precisa saber, você precisa entender. Não é porque você caminha com o Senhor e o Senhor caminha com você, que tudo que está no seu coração é para ser feito. Você precisa entender que num período de descanso, o Senhor está te convidando a algo mais profundo e não é construir uma estrutura. Não é estabelecer mais um prédio, mais uma coisa para o Senhor. É muito pelo contrário. A Bíblia diz que Natã volta e diz para Davi, o Senhor não quer o templo das suas mãos, o Senhor não quer a obra das suas mãos, tem algo mais profundo que o Senhor quer de você, Ele vai te dar dinastia, Ele vai te dar um legado, Ele vai te dar um reino que não tem fim. O seu filho vai construir algo poderoso. Quando nós olhamos, todo mundo, obviamente, ele estava falando a respeito de Salomão e do templo físico, mas ele estava apontando para o Cristo, um reino sem fim. Ele estava apontando para algo mais poderoso do que o templo físico de Salomão. Ele estava apontando para a igreja do Senhor Jesus, para a noiva do Senhor Jesus, e é isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, o seu reino não terá fim, eu serei pai para ele, ele me será filho. Então, a Bíblia diz que Davi sai correndo e vai para diante da arca do Senhor. Ele vai para o lugar da presença. A Bíblia diz que ele se assenta e ele faz ao Senhor 3 perguntas. E ele diz, quem sou eu? Quem é a minha casa? Por que o Senhor me trouxe até aqui? E essas 3 perguntas são perguntas que são respondidas pelo Senhor se você se assenta na presença num tempo de descanso. Meu convite para você hoje é, para de correr de um lado para o outro. Para de tentar arrumar mais coisas para fazer num tempo onde Deus te deu descanso e tempo para que você desfrute da presença. Se assenta diante dele. E eu quero te fazer esse convite. Pergunta para ele, quem sou eu? Quem é a minha casa? Por que foi que o Senhor me trouxe até aqui? Então a Bíblia diz que quando Davi faz isso, ele se assenta diante do Senhor. E ele pergunta, quem sou eu? Nesse dia, Davi escreve um salmo. Se você for pesquisar, estudar qual foi o salmo que Davi escreveu nessa ocasião, ele escreveu 2 salmos. O primeiro deles, Salmo capítulo 2, e ele declara, agora o Senhor me deu descanso de todos os meus inimigos. E eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Foi no dia em que Davi, entendendo o que Deus queria fazer, algo muito mais poderoso do que uma estrutura física, mas um legado, um estabelecimento de um reino que não tem fim, de uma dinastia, de uma família, de uma cultura. Davi se assenta na presença e diz, quem sou eu? A resposta de Deus para ele é, você é meu filho e hoje eu te gerei. Eu não te gerei no dia em que você nasceu, eu não te gerei no dia em que você foi concebido dentro da barriga da sua mãe. Eu te gerei como filho no dia em que você compreendeu. No dia em que você compreendeu que não são as coisas da terra, que tem algo mais elevado, que eu estou te chamando para as coisas do alto. Eu creio que o Senhor está querendo gerar em nós
esta identidade de filhos, a partir do momento que nós entendemos que não é a respeito do nosso muito trabalho, que não é a respeito das estruturas físicas. Algumas igrejas estão entendendo, e eu tenho glorificado ao Senhor por isso, que no meio dessa estação, depois desse período, nunca mais nós seremos os mesmos. Não tente você estabelecer tudo de novo como já era antes, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova. Ele está nos convidando para uma glória de hoje, Ele está nos convidando para a vitória de hoje, Ele está nos convidando a uma identidade que não pode ser segurada e contida dentro de quatro paredes, mas como filhos, vamos viver um reino que não pode ser abalado, um reino que jamais terá fim.